Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Programação Orientada a Objetos. Estamos nos aproximando do final da disciplina e agora vamos entrar num assunto um pouco mais avançado para que nós consigamos fazer software orientado a objetos de maior qualidade ainda. Para que a aula de hoje seja bem sucedida, você precisa saber responder as seguintes perguntas ao final da aula. O que é reuso de software? Quais os benefícios da reutilização de software? Quais os princípios para criar software orientado a objetos reutilizável, o que são padrões de projeto e como são classificados os padrões de projeto do livro do Gama. Para começar, é importante você entender um pouco da história do reuso de software. Quando a gente pensa em reuso, a gente pensa primeiro no copiar e colar, que era o tipo mais primitivo de reuso de software, quando os programadores começaram a fazer seus primeiros programas. Logo em seguida, quando as linguagens de programação começaram a evoluir, surgiram outras técnicas que possibilitavam o reuso de software, como por exemplo a subdivisão de um sistema em módulos e a utilização de subrrotinas. Na década de 80, começaram a surgir novas linguagens e junto delas novas técnicas de reutilização de software, como a utilização de classes, reuso por meio de herança, composição, criação de geradores de aplicação e várias outras técnicas. Na década de 90, o reuso de software teve um grande crescimento porque os pesquisadores da área de engenharia de software descobriram que o reuso ele é mais eficiente quanto maior for o grau de abstração desse reuso. Então a gente começou a trabalhar com reutilização a nível de domínio, com análise de domínio, criação de componentes, padrões e frameworks. Todas essas técnicas vocês vão ver ao longo do curso de vocês, principalmente nas disciplinas relacionadas à engenharia de software. Reuso de software, vocês precisam começar a aprender desde aqui, que significa reutilizar qualquer conhecimento que se tem a partir de um sistema para construir um outro sistema. Então vocês fizeram um diagrama de classes para construir o sistema que vocês estão trabalhando nessa disciplina de programação orientada a objetos. Se vocês reaproveitarem parte desse diagrama para construir outros sistemas ao longo do curso de vocês, vocês estão também se aproveitando do reuso de software. Um diagrama faz parte de reuso de software. Requisitos, aquilo que se entende sobre um sistema, desde que você aproveite outro, faz parte também do reuso de software. É muito mais amplo do que somente reaproveitar código. Quando os programadores planejam e executam o reuso, eles conseguem melhorar seus índices de produtividade, visto que você trabalha menos implementando o código-fonte, você consegue reaproveitar parte desse código, você pode trabalhar menos pensando sobre o seu problema, já que você também pode reaproveitar diagramas, você gera produtos de maior qualidade e mais confiáveis, porque você está reaproveitando algo que já foi feito, já participa de outros sistemas e já foi amplamente testado. Se você reutiliza em vez de refazer a roda, você reduz seu custo de produção porque você reduz o tempo de desenvolvimento do software. Quando a gente programa para fazer com que o nosso software ou seja reusado futuramente, ou quando a gente programa para encaixar partes de outros softwares no nosso software, naturalmente nós construímos um software mais flexível. Isso, como nós já discutimos várias vezes ao longo dessa disciplina, vai fazer com que o nosso software seja mais fácil de ser mantido e de ser evoluído. Para que a gente consiga desenvolver projetos reutilizáveis, se aproveitando dos benefícios da orientação a objetos, é importante que a gente siga alguns princípios. A maioria desses princípios eu já conversei com vocês a respeito deles ao longo da disciplina, mas é sempre bom reforçar. Primeiro, lembre-se de programar para uma interface, não para uma implementação. Você precisa se acostumar a se beneficiar do polimorfismo de inclusão. Evite declarar variáveis como referências de classes concretas específicas. Aqui são referências, não instâncias. Defina suas referências como interfaces, classes abstratas ou superclasses mais ancestrais. Aproveite-se sempre do polimorfismo. Prefira a composição de objetos em relação à herança. Claro que você vai continuar usando herança e herança é importante, mas as linguagens orientadas a objetos foram pensadas para que você conseguisse compor software fazendo diferentes objetos se comunicarem por meio da composição. Delegar tarefas é uma maneira bem eficaz de tornar a composição muito poderosa para fins de reutilização. Ela fica tão poderosa quanto a herança
porém mais flexível, até porque a gente pode delegar tarefas se valendo do princípio de polimorfismo e programando para interfaces, prendendo os tipos às interfaces e não às classes concretas. Portanto, esses dois primeiros princípios, eles até se completam. Aproveite-se da modularização. Todo grande problema nada mais é do que um conjunto de problemas menores. Então pense no sistema como um conjunto de subsistemas. Pense em cada subsistema como um conjunto de módulos e pense nos módulos como um conjunto de classes. Isso nós fizemos ao longo dessa disciplina, subdividindo o nosso sistema, por exemplo, em camadas, camada de visão, camada de negócios e camada de controle, por exemplo. Cada uma dessas camadas foram subdivididas, por exemplo, a camada de negócios foi subdividida em Value Objects, em Data Access Objects e em Business Objects. Então a gente, desde o começo da disciplina, já estamos trabalhando essa questão da modularização. Quanto mais modular você desenvolver o seu software, mais fácil vai ser de desenvolvê-lo. É muito mais fácil e rápido resolver um problema pequeno do que tentar resolver um problema gigante de uma vez só. Lembre-se da coesão. A coesão ela está ligada ao princípio de responsabilidade. Aquilo que nós trabalhamos desde a primeira aula em que nós definimos o que são objetos e o que são classes. Cada classe deve definir, por exemplo, métodos que pertencem somente a ela. Por isso que nós fizemos todo aquele exercício de pensar nas classes e desenvolver vários diagramas, desde um diagrama básico que usava somente a orientação a objetos, para depois ir expandindo ele, para que a gente criasse desde o início classes coesas. Cada classe só cuida das suas responsabilidades. Um método de qualquer classe deve alterar somente o estado daquela classe. Uma classe não deve assumir responsabilidades que não são suas. Observe que sistemas com baixa coesão vão gerar maiores dificuldades de manutenção, porque você vai sair procurando em várias classes para tentar encontrar métodos que precisam ser modificados. Quando seu sistema é coeso, você sabe exatamente em quais classes encontrar cada um dos métodos que precisam ser alterados ou que precisam ser evoluídos. Por exemplo, observe essa classe programa, que tem 3 métodos: exibir formulário, obter produto e gravar produto no banco de dados. Eu ocultei a implementação, mas cada um desses métodos tem um conjunto de linhas de código enorme resolvendo cada um desses problemas, fazendo várias instruções para exibir formulário, várias instruções para obter um produto e muitas outras instruções para gravar um produto no banco de dados. A classe programa, ela não tem nada a ver com produto, até porque o programa é muito mais do que um produto. Ela vai manipular produtos, vai manipular equipamentos, vai manipular documentos e várias outras coisas. Você não pode colocar todas essas responsabilidades numa classe só. A classe programa, claramente, ela não pode acumular todas essas responsabilidades. Isso significa que seu código não está coeso ou está com coesão muito baixa. O correto seria exibir formulário. Ok, eu posso até colocar esse código aí. O ideal seria ter uma classe formulário que vai saber exibir. Então você delega a tarefa, formulário.exibir. Obter produto, quem sabe obter produto é a classe produto. Então produto.getProduto. Gravar produto no BD, quem sabe gravar produto é a classe produto. Cada classe tem suas responsabilidades. Desde que nós começamos a estudar classes e objetos, eu espero que isso tenha ficado bem claro para vocês, porque eu tentei trabalhar muito bem esse quesito. E isso faz parte da coesão. Quando suas classes e, consequentemente, seus objetos se responsabilizam apenas pelo que eles precisam se responsabilizar, você alcança um alto grau de coesão. Além da coesão, outro princípio muito importante é o princípio do acoplamento. O acoplamento vai dizer o quanto uma classe depende de outras para funcionar. Quanto maior for a dependência de uma classe para outras classes do seu programa, dizemos que essas classes são fortemente acopladas. Ter um alto grau de acoplamento pode trazer muitos problemas, principalmente porque alterações numa classe podem exigir que várias outras alterações devam ser feitas em vários pontos diferentes do código. Isso dificulta muito. Ao ponto que nós precisamos construir software com alta coesão, nós devemos construir software com um baixo acoplamento. Vejam, um software muito acoplado não é bom. Nós devemos procurar construir software menos acoplado.
dificilmente você vai construir um software completamente desacoplado, até porque a orientação a objetos foi feita para fazer os objetos se comunicarem. Se o software for totalmente desacoplado, significa que os objetos não se comunicam. O que você não pode fazer é exagerar na dependência entre classes e, consequentemente, entre objetos. Um software ele deve ter uma organização com dependências, mas dependências de forma controlável, nada de exagero. Nessa primeira parte, eu fiz questão de introduzir o assunto de reuso e falar desses princípios de projeto que são importantes, porque vários dos padrões que nós vamos estudar, eles vão nos ajudar a alcançar mais facilmente esses objetivos de projeto. Por incrível que pareça, esse assunto de padrões ele não surgiu na engenharia de software, ele sequer surgiu na computação. Quem definiu um padrão de projeto inicialmente foi um arquiteto chamado Christopher Alexander. No final da década de 70, ele escreveu um livro no qual ele trazia imagens de edifícios, de casas, de vários projetos reais que foram construídos em várias cidades dos Estados Unidos por arquitetos diferentes, e ele procurou reunir as partes que eram comuns, as soluções que eram comuns e que se provavam muito boas. Foi então que Christopher Alexander definiu um padrão, dizendo que cada padrão descreve um problema que se repete várias vezes e descreve o núcleo da solução para esse problema, de tal forma que quem for observar essa solução para tentar repetir ela, vai conseguir repetir essa solução muitas vezes sem que use ela da mesma forma. Então, apesar de a solução te dar uma ideia e te dar indícios de como resolver o problema, cada situação vai ser bem específica e vai fazer com que você resolva esse problema usando essa mesma solução proposta de diversas maneiras diferentes. Como essa ideia era muito boa e faz todo sentido ela ser trazida para a computação, visto que na computação, ao desenvolver software, nós também projetamos, pensamos na solução, planejamos esse desenvolvimento, é claro, chegou na computação, mas chegou um pouquinho mais tarde, no final da década de 80 para começo da década de 90. E a técnica de padrões chegou na computação com o nome de padrões de software. Os padrões de software, então, eles vão descrever soluções para problemas que ocorrem frequentemente ao desenvolvermos um software. Essa definição foi dada por Gama num livro que ele lançou. Eu já vi edições que dizem que o livro é de 94 e edições que dizem que o livro é de 95. O nome do livro é Design Patterns, Soluções Reusáveis para Software Orientado a Objetos. É um dos principais livros de padrões de projeto. Ele traz 23 padrões e esses 23 padrões são inclusive inspiração para vários outros padrões que você pode usar em outros domínios, como por exemplo desenvolvimento web ou desenvolvimento mobile. Basicamente, um bom padrão ele precisa resolver um problema, ele é um conceito aprovado, significa que ele já foi usado em vários projetos de desenvolvimento de software e, claro, projetos bem-sucedidos. A solução que um padrão descreve, ela não é óbvia. Se fosse uma solução óbvia, qualquer um pensaria nela. A solução que um padrão descreve é uma solução que foi pensada ao longo do tempo e da experiência de um grande projetista, de um grande desenvolvedor. Geralmente, o padrão vai descrever o relacionamento entre as classes e os objetos que estão envolvidos. Se isso faz parte do evoluir de um grande desenvolvedor até que ele chegou naquela solução, significa que o padrão tem um grande componente humano, que é o conhecimento adquirido do programador ou dos programadores que conseguiram pensar nessa solução e essa solução acabou se tornando um padrão. É importante que a gente use padrão, primeiro porque a gente vai conseguir se aproveitar e aprender com os melhores desenvolvedores e projetistas que já existiram por aí. Segundo, porque os problemas que eles tiveram, a gente também vai ter ao longo do nosso desenvolvimento de diversos projetos ao longo da nossa vida como programadores, e inclusive ao longo dessa disciplina vocês passaram por vários problemas que algum desenvolvedor já passou. E esse desenvolvedor mais experiente pensou em soluções mais flexíveis, mais inteligentes para aquele problema. Por isso que é muito importante que a gente pode utilizar os padrões para também aprender como desenvolver melhores soluções, visto que as soluções que os padrões propõem, elas são elaboradas para aumentar a qualidade do software e deixar ele mais flexível, que é o que a gente busca desde o início dessa disciplina.
Além disso, os padrões vão te ajudar a aprender a documentar as soluções de forma que outros desenvolvedores menos experientes também possam usá-las. Então, eventualmente, ao longo da sua vida, quando você se tornar um grande desenvolvedor, você também vai pensar em grandes soluções para problemas recorrentes e seria legal que você documentasse essas soluções para ajudar a guiar os programadores menos experientes, que vão aprender com o caminho, com o que você está trilhando ao longo da sua vida em termos de desenvolvimento. Em resumo, um padrão de projeto, ele identifica um problema que ocorre repetidas vezes, um problema recorrente no desenvolvimento de software, e ele vai descrever como solucionar esse problema, descrevendo os objetos e as classes que vão ter que ser personalizadas para que você resolva um problema geral, mas no seu contexto, no contexto do seu desenvolvimento, no seu contexto particular. Um padrão vai então identificar as classes e instâncias, seus papéis, colaborações e distribuição de responsabilidades. Isso significa que a maioria dos padrões que a gente trabalha, eles vão descrever inclusive os diagramas. Eu comecei definindo para vocês padrões de software. Isso significa que os padrões eles podem ser aplicados em diferentes níveis de abstração. Quando vocês chegarem na disciplina de engenharia de software, vocês vão entender que existem várias etapas para a gente construir um software. Inclusive nessa disciplina de programação orientada a objetos, eu já tentei passar com vocês por algumas dessas etapas. Apesar que a engenharia de requisitos, por exemplo, que a gente fez de forma bem simplificada. Você tem projeto que está relacionado ao diagrama de classe que vocês construíram, existem vários outros diagramas que vão apoiar a etapa de projeto, existem etapas de teste, implantação e etc. Existem padrões de software para cada uma dessas etapas. O nosso foco na disciplina de orientação a objetos vão ser os padrões na etapa de projeto, quando você está desenvolvendo a sua solução, a nível de diagrama de classes e implementação de código. As vantagens de se utilizar padrões de projeto são as mesmas vantagens obtidas com reutilização de software. Um padrão de projeto é também uma técnica de reutilização. A gente está reutilizando soluções e adquirindo experiência a partir do conhecimento de programadores mais experientes. Então, com certeza, quando a gente utiliza padrões de projetos, a gente aumenta a produtividade, a gente gera um software com estrutura mais uniforme, a gente consegue aplicar essas soluções, mesmo não conhecendo os desenvolvedores que pensaram nelas, a gente reduz a complexidade do nosso desenvolvimento, visto que a gente vai separar melhor os blocos ou módulos de construção do nosso software. Como um padrão é a documentação de uma solução, essa solução tem que ser documentada de uma forma que seja fácil para que a gente consiga ler e que a gente consiga usar essas soluções propostas nos padrões. A maioria dos padrões tem diversos elementos no seu documento de descrição. Alguns são essenciais e outros são opcionais. Dependendo dos autores que vocês lerem, que descrevem padrões, você vai ver uns elementos ou outros. Mas basicamente existe essa uniformidade entre todos os autores de colocar num padrão um nome que seja bem objetivo e que te ajude a identificar qual é o objetivo, o que o padrão tenta resolver. Precisa haver uma descrição do problema que o padrão resolve, porque é aí que a gente vai escolher como utilizar um certo padrão ou não. A gente precisa ver se o problema que o padrão resolve é o mesmo problema que eu tenho no meu desenvolvimento. E claro, se ele descreve um problema, ele precisa descrever a solução para esse problema, até porque o principal de um padrão é a solução que ele propõe. E em geral, os padrões discutem as consequências de sua utilização. Ele aponta, é importante utilizar esse padrão porque ao utilizá-lo você vai conseguir ter os seguintes benefícios, seu software vai ser mais flexível, você vai utilizar o polimorfismo de uma maneira mais inteligente e vários outros pontos de reflexão que o padrão vai trazer para te mostrar os benefícios de sua utilização. Eu trouxe 3 autores muito importantes nessa área de padrões. Esses 3 autores têm grandes livros de padrões, 2 em especial eu gosto muito, que é o livro do Gama, que é o livro Design Patterns, e o livro do Bushman, que é um livro que é carinhosamente chamado de POSA, Pattern Oriented Software Architecture. O livro do Bushman, por exemplo, ele traz padrões arquiteturais. O livro do Gama traz padrões de projeto. Um padrão arquitetural, ele vai te ajudar
a separar um bloco de sistema que você precisa construir em subsistemas, módulos, componentes. Já um padrão de projeto, ele é um pouco mais específico, a gente pode dizer que ele é um nível mais baixo. Vocês, sem saber, já utilizaram um padrão de projeto descrito pelo Bushman, por exemplo. O padrão Model View Controller, ele foi descrito no livro do Bushman. Inclusive, até aqui, se você está seguindo os passos que eu tenho tentado indicar para você utilizar e desenvolver seu software, você já usou vários padrões, como Business Delegate, Data Access Object, Model View Controller, Front Controller. Mesmo que sem detalhar, eu guiei vocês ao longo da utilização de vários padrões. E agora sim a gente vai conhecer formalmente o que são os padrões e como é que a gente consegue entender um padrão. O livro do Gama, por exemplo, quando ele descreve um padrão, ele define o nome, ele classifica o padrão, diz qual é sua intenção, aponta outros nomes pelos quais o padrão também é conhecido, motiva, explica por que usar o padrão, onde ele se aplica, qual é a estrutura. Para mostrar a estrutura, ele geralmente mostra um diagrama de classes, mostra quais são os participantes, como eles colaboram, descreve exemplos de implementação com código, fala das consequências de utilização dos padrões, apresenta os usos conhecidos e fala de outros padrões que se relacionam com ele. Às vezes um padrão resolve um problema, mas gera outro. E às vezes esse novo problema que ele gera pode ser resolvido por outro padrão. E é assim que o livro do Gama documenta os padrões dele. Já o Coplien, no livro dele, ele é mais econômico. Ele coloca um nome por padrão, fala qual é o contexto em que esse padrão se aplica, qual é o problema que ele resolve, as forças que estão envolvidas. Se eu usar esse padrão, por um lado eu tenho isso, por outro lado eu tenho esse problema. Se eu não usar, o meu problema é maior ainda. E aí ele sai explicando o que está envolvido na utilização do padrão. Descreve a solução, mostra um esquema, contexto resultante e faz um raciocínio acerca da utilização do padrão. O Bushman também é um autor que descreve o padrão de forma mais completa. Ele põe o nome, fala de outros nomes pelos quais o padrão é conhecido, mostra exemplos, descreve o contexto, problema, solução e vários outros campos. O que eu quero que vocês entendam é que os padrões que o Gama descreve não foi ele que criou. Os padrões que o Coplien descreve também não foi ele que criou. E os padrões que o Bushman descreve, pelo menos a maioria deles, não foi ele que criou. O que esses autores fizeram foi observar soluções muito boas para problemas recorrentes de software. Então eles olharam para um software, nossa, essa solução é muito boa. Quem foi que fez? Esse desenvolvedor fez. E aí ele observou que outro desenvolvedor, ao desenvolver outro software completamente diferente, se deparou com o mesmo problema e também usou da mesma forma. E em outro lugar ele encontrou um outro software feito ainda por outro desenvolvedor, ou às vezes até o mesmo, mas que conseguiu aplicar aquela solução. Muitas vezes os desenvolvedores nem se conheciam, mas chegaram à mesma conclusão de como resolver bem aquele problema. Isso significa que a solução que eles pensaram é muito boa. E aí é um candidato a se tornar um padrão. Por isso que é importantíssimo que ao descrever o padrão, você mostre onde o padrão foi usado, para reforçar que ele foi usado várias vezes e que ele foi testado várias vezes. E por ter sido testado várias vezes, ele se comprovou ser eficiente na solução que ele propõe. O livro que está no escopo dessa disciplina, que é o livro do Gama, que eu falei para vocês, é o livro Design Patterns, Elements of Reusable Object-Oriented Software. Esse livro vocês também podem encontrar ele traduzido para o português. Apesar da tradução não ser muito boa, quem quiser comprar, eu recomendo comprar o original. Os autores desse livro, Design Patterns, eram conhecidos como Gang of Four, ou Gangue dos Quatro. Os 4 autores trouxeram grandes avanços para o projeto de software orientado a objetos. A partir do momento que eles lançaram esse livro, ele começou a trazer um vocabulário comum sobre os projetos de software. Antes, quando você ia falar de um projeto, você falava em baixo nível, qual foi a estrutura de dados que você usou, uma pilha, uma fila. Agora você passou a dar nome às soluções. Eu estou implementando a minha conexão com o banco de dados utilizando o Singleton.
Agora eu separei minhas regras de negócio numa camada e sempre que chegam as requisições ao meu front controller, eu utilizo o Business Delegate para repassar. Eu estou criando os meus objetos DAO utilizando um Abstract Factory com Factory Method e assim por diante. E só de ouvir esses nomes, quando você se acostuma com os padrões, quando você estuda os padrões, você já sabe como é que o software foi estruturado e como é que você pode trabalhar em cima desse software para evoluir ele ou utilizar uma solução semelhante para o problema que você tem. Esses autores desse livro, eles gostavam muito da linguagem Smalltalk, que era uma linguagem da época, ali final da década de 80, início da década de 90, que era uma linguagem puramente orientada a objetos. Então eles começaram a pensar nessas boas soluções observando software feito em Smalltalk. Apesar deles gostarem muito do Smalltalk, na época uma das linguagens mais populares era o C++, então eles criaram a primeira versão desse livro utilizando o código em C++, porque eles acreditavam que traria um grande impacto para a comunidade do C. Na época o C++ estava em crescimento, mas a maioria dos programadores em C++ eles eram programadores em C, então eles não conseguiam se aproveitar dos benefícios da orientação a objetos usando C++. Eles ainda estavam presos ao paradigma utilizado no C. E a partir desse livro, eles começaram a desenvolver software melhor utilizando a linguagem C++. Nesse livro Design Patterns, os autores classificam os padrões em dois eixos. No eixo relacionado ao propósito, eles observam qual o objetivo do padrão. Se é um padrão que apresenta técnicas para criar objetos, eles chamaram de padrão de criação. Se é um padrão que apresenta técnicas para estruturar melhor o seu software, eles chamaram de padrão estrutural. E se é um padrão que te ajuda a adaptar o comportamento de objetos e classes, eles chamaram de comportamental. Por outro lado, relacionado ao escopo, nos padrões que trabalham com herança, eles chamaram de padrões de classe, e nos padrões que têm foco maior na composição, eles chamaram de padrões de objetos. Vejam que os padrões que focam na composição são em maior número. E isso corrobora com o que eu falei no começo da videoaula, falando para vocês que vocês devem preferir composição em relação à herança. Observem que os grandes autores, quando trabalham os padrões de projeto, a maioria deles são padrões de objeto, que trabalham com composição e não com herança. Nas próximas videoaulas, eu vou tentar trazer um pouco mais de detalhes sobre cada um dos padrões que estão encaixados em cada um desses tipos. Por enquanto, o que vocês precisam saber é que os padrões eles podem se agrupar em coleções, catálogos ou linguagens. Uma coleção de padrões é um conjunto qualquer de padrões, de tal forma que esses padrões não se relacionam. Já um catálogo de padrões, ele é uma coletânea, só que diferentemente de uma coleção de padrões, os padrões de um catálogo, eles se relacionam. Não necessariamente uma grande relação, mas eventualmente, como eu falei para vocês, um padrão ao resolver um problema, ele pode gerar outro. E aí a relação entre os padrões é justamente isso. O problema que esse padrão resolve, ele gera outro que pode ser resolvido por outro padrão do mesmo catálogo. Já uma linguagem de padrões, ela traz um conjunto de padrões que estão muito relacionados. Os padrões, eles trabalham em conjuntos para resolver problemas maiores, cada um resolvendo pequenos problemas. Observem que eu, desde o começo da aula, eu utilizei o termo domínio e eu acabei não contextualizando. Mas um domínio, quando a gente trabalha dentro da engenharia de software, ele é utilizado para agrupar um conjunto de sistemas que exibem funcionalidades similares. Na verdade, quando a gente pensa em domínio, a gente pensa em conjunto de aplicações. Portanto, a gente pensa numa área de atuação. Eu posso ter macrodomínios e domínios menores. Um macrodomínio, domínio web. Então, desenvolvo um software web, eu estou no domínio web. Mas o próprio domínio web, ele é subdividido em diversos outros subdomínios. Por exemplo, eu tenho vários sistemas de gerenciamento de e-mail para a web. Portanto, dentro do domínio web, eu identifico o subdomínio de sistemas de gerenciamento de e-mail. Existem vários sistemas web de vendas, portais de vendas online, marketplaces e etc. Então, dentro do macro domínio da web, eu tenho um subdomínio de marketplaces.
Esses softwares, cada software nesse subdomínio, eles têm várias funcionalidades similares, por isso que são softwares do mesmo domínio. Além dos padrões, a literatura também documenta os antipadrões, que são maneiras de documentar soluções que apareceram várias vezes no desenvolvimento de diversos softwares, só que são soluções ruins, que geralmente é a primeira solução que a gente pensa. Não é anormal você se deparar com um problema e tentar usar a primeira solução que vem à cabeça para resolver esse problema. Agora eu quero que vocês se acostumem que geralmente a primeira solução não é a boa. E os antipadrões eles mostram isso. Eles mostram várias soluções que foram usadas para resolver problemas recorrentes, só que essas soluções não são boas. E serve também como um grande aprendizado, que aí você aprende por contra-exemplo, o que não usar. E os antipadrões eles podem incluir também gambiarras clássicas que foram usadas em vários projetos. Na próxima aula eu vou começar a conversar com vocês a respeito de alguns dos padrões desse livro Design Patterns. Para quem quiser se antecipar, eu já coloquei no Cigal uma apostila da K19 que fala de diversos padrões desse livro. Seria muito interessante se você começasse a ler a apostila para ter um acompanhamento melhor das próximas aulas. Fiquem todos bem, com saúde e até a próxima videoaula.